A paz do Senhor a todos, aqui é o evangelista Clésio e quero louvar a Deus primeiramente por essa rica oportunidade de ser o mensageiro dele nesta noite, a transmitir, a falar a sua palavra ao seu coração. Quero dizer que Deus te ama, Ele te quer bem e o propósito dele para nossas vidas vai além da nossa imaginação, vai além da nossa capacidade. Então fique tranquilo, Deus ele está agindo. E no tempo certo você vai ver a palavra dele se cumprindo na sua vida, na sua família. Amém? Abre a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 11. Está escrita assim a palavra do Senhor. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabaá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou um mensageiro para que o trouxesse e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. Amém? Aqui está um grande erro do rei Davi. Um homem que Deus honrou, um homem que Deus deu riquezas, poder, sabedoria, um homem que Deus realizou os desejos do seu coração. E depois de Davi já ter conquistado muitas coisas, em tempos de guerra, em vez de ele ir à guerra, ele fica em casa dormindo, ele fica em casa descansando. Mas não era a época ainda de dormir, não era a época ainda de Davi descansar, era a época de guerra. E aqui eu já quero começar a dizer para mim e para você: em época de guerra, a qual a igreja está enfrentando, o que nós estamos fazendo? Batalhando ou estamos dormindo? O que você está fazendo? Batalhando ou dormindo? Davi, ele era para estar no campo de batalha, só que ele estava dormindo. Ele se levanta, vai passear no terraço e ele vê uma mulher formosa, uma mulher linda. Às vezes, irmãos, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós vamos estar fazendo a vontade do nosso inimigo, da nossa carne. E isso pode levar a algo terrível contra nós mesmos, por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos pensamentos. Nós pecamos contra o Senhor nosso Deus, a qual deu para nós honra, deu para nós bênção, deu para nós livramentos. Davi obteve muitas coisas, irmãos, e em vez de ele continuar no caminho do Senhor, não, ele prefere dormir, ele prefere olhar para onde não devia olhar e desejar aquilo que não devia desejar. Davi, ele olha aquela mulher formosa, pergunta aos seus servos quem é ela, ele fica sabendo que a mulher é casada e mesmo assim ele comete um grande erro: o adultério. Davi, ele cai com essa mulher, e em vez dele cair em si e voltar para o Senhor, pedir perdão, não, ele cobre o seu pecado, ele esconde para o povo de Jerusalém. Eu quero te dizer, é tempo de nós voltar para o Senhor. É tempo de nós confessar os nossos pecados. É tempo de nós cair em si e voltar para os caminhos do Senhor. Davi, ele esconde o seu pecado e o seu erro. Spurgeon diz que Deus não permite que os seus servos pequem com sucesso. Vamos cair em si, meus irmãos. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos confessar os nossos delitos, as nossas transgressões. Porque eu tenho certeza
E eu creio no que a palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É tempo de nós confessarmos e deixarmos as nossas práticas mundanas, os nossos desejos carnais. Deus, ele vai perdoar os nossos pecados. Deus, ele vai renovar a nossa fé, renovar as nossas forças, desde que nós caímos em si e voltamos para ele. E depois de muito tempo, Davi escondendo, Deus, ele enviou um profeta até ele para repreendê-lo, para mostrar o erro, para mostrar o tamanho pecado, a tamanha transgressão do rei. O profeta vai lá, o profeta Natan, conta uma história com muita sabedoria, porque ele estava se apresentando não diante de um soldado, ele estava se apresentando diante de um rei. E Davi, ouvindo aquela história, é tocado, e ele diz que aquele autor daquela história errou e que devia pagar. Quando ele fala que devia pagar, o profeta se levanta e diz: esse homem é você, Davi. Ele cai em si, ele lembra que ele pode esconder do homem, ele lembra que ele pode esconder do pastor, ele pode esconder da liderança, mas ele não esconde daquele que ungiu ele, de Deus. Mas aí, meu irmão, a sentença vem contra Davi, e uma sentença pesada, meu irmão, porque através desse pecado, a Batseba, ela tem um filho, e esse filho morre. E vocês conhecem a história, mas eu quero frisar nesse pecado de Davi, dele ter escondido o pecado dele. Não esconda o seu pecado, confesse a Deus, chama sua liderança, conversa com ela. Se você confiar, né? Chama seu pastor, ele vai estar orando pela sua vida, ele vai lhe ajudar de alguma forma, mas primeiramente confessa a Deus. Ele é o teu Criador, foi Ele quem te ungiu, foi Ele que te honrou, foi Ele que te colocou no caminho de delícia, no caminho bem sucedido. Confesse a Ele. Davi, ele escondeu do homem, mas não escondeu de Deus. E nessa noite eu quero deixar essa palavra para você. Não adianta você continuar pecando achando que isso um dia não vai vir à tona. Não adianta você esconder sua transgressão, suas mentiras, seus roubos. Não adianta. Um dia tudo isso vai ser revelado. Um dia tudo isso vai vir à tona. Não adianta. O momento é hoje. Se converta dos seus maus caminhos. Peça perdão a Deus. Confesse. É melhor você confessar hoje e alcançar misericórdia do que você esconder, viver uma vida de aparência e naquele grande dia ouvir do Senhor. Ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Davi, ele teve a criança morta. Davi, ele cometeu outro erro em seguida, mas eu quero falar somente desse primeiro erro. Irmão, ele tinha que estar na guerra, ele tinha que estar do lado dos seus soldados, ele tinha que estar orientando o seu comandante, seu general. Não, ele ficou em casa. Em tempos de guerra, os obreiros estão se matando, os evangelistas estão se matando, as missionárias estão se matando, as lideranças estão se matando. Você vai ficar dormindo? Você vai ficar em casa? Você vai ficar parado? A obra precisa ser feita. A obra precisa ser feita. E precisa de mim, precisa de você aí. Todos nós estamos sujeitos a cair.
Todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar. Mas vamos cair em si, irmãos. Vamos cair em si e voltar para o Senhor enquanto há tempo. Davi, ele voltou a Deus enquanto há tempo. E Deus continuou abençoando Davi. Colocou um sucessor no trono. E aí? Vai continuar da mesma forma? Vai continuar vivendo de aparência, mentindo para a liderança? Vai continuar fazendo a vontade da carne, achando que isso vai resolver o seu problema? Não vai. Não vai. Uma hora ou outra a verdade vai vir. Uma hora ou outra Deus vai revelar. Deus vai trazer à tona. E que nessa noite possamos voltar para o Senhor. Essa é a mensagem. Vamos voltar para o Senhor e continuar a servi-lo fielmente e continuar a adorar em espírito e em verdade. A obra de Deus na sua vida não acabou, meu irmão. O pecado que você cometeu, o pecado que você está escondendo, ele não pode de maneira nenhuma ser maior do que o propósito de Deus na sua vida. Não caia no mesmo erro que o rei Davi. Não caia no mesmo erro que cometeu outros servos do Senhor na palavra dele. O exemplo que você vê no dia a dia. Não caia, não seja mais um. Não deixa mau exemplo, deixa bom exemplo. Tá vindo uma geração aí, tá vindo seu filho, tá vindo sua filha, tá vindo seu vizinho, os filhos dos seus vizinhos. Deixa bom exemplo para eles, deixa um legado. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus, ele te ama e ele vai mudar a tua história. Confessa hoje, ele vai mudar a tua história. A paz de Cristo a todos.